Dados dos últimos censos mostram que a população indígena está em processo de crescimento no Brasil, como indicou o Censo 2010, que revelou um crescimento da população indígena muito superior à expectativa, passando de 294 mil para 734 mil pessoas em apenas 9 anos. Se a população está crescendo, como a atuação do psicólogo se faz presente para agregar no trabalho com esta população? Para conhecer os caminhos da atuação do profissional da psicologia nesses contextos, precisamos saber o que as instâncias que já atuam com a comunidade indígena fazem. Para isso, fomos conhecer o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. A sede da FUNAI de Curitiba fica no centro da cidade e a pessoa que nos recebeu foi o Antônio Roberto de Paula. Ele é economista e trabalha na FUNAI há quase 10 anos. Além dele contar um pouco como a fundação atua, ele abriu para a gente algumas vivências que teve diretamente com aldeias, dizendo sobre as visões de culturas que se chocam e como são bastante distintas. Hoje o trabalho da FUNAI está assim, mais basicamente em assessoramento, em acompanhamento dos indígenas nas suas necessidades assim, junto a órgãos públicos, né? Junto a autoridades. Né? Então, eles vêm até aqui, nos informam, né? E a gente procura intermediar, a gente agendar digamos assim, junto às autoridades, assim, o horário, acompanhar, né, ver, analisar às vezes as necessidades que eles vão apresentar, né? E no sentido da gente conjuntamente obter, atender as demandas deles, né? Então hoje o trabalho, né, como sempre foi, ele não é só da FUNAI, essa questão, né, de desenvolvimento do social indígena. Né? Então, é de toda a sociedade, no caso. Né? Então, a gente divide mais isso aí, com prefeituras, com o governo do estado, né? Outros órgãos aí, né? No sentido de eles terem um apoio necessário para, né, a vida na aldeia ser mais facilitada. Né? Então, atualmente, nós estamos com 2 aldeias aqui jurisdicionadas a nós, Mangueirinha, né? Aqui no oeste, e temos uma aldeia urbana aqui no bairro Tutuquara. Né? Vocês percebem muita negligência e preconceito por parte da sociedade? Olha, tem regiões, né, em que percebe, né, cultura, tem que ter os anseios são, né, diferentes. Às vezes você vai com um pensamento assim, numa reunião, numa aldeia, assim, você pensa assim, dentro do que é melhor para a nossa sociedade, né? Ali discutindo com eles, você mesmo vai se concluir, né? Para a cultura deles é diferente, né? Às vezes a condução, a conclusão, né? Entendeu? Muitas vezes você vai com a ideia preconcebida, já me aconteceu isso. Ir para uma reunião com a ideia preconcebida, chega lá, sai com uma direção né, completamente diferente do que eu estava pensando. Né? Isso porque é cultura diferente, necessidade diferente. Né? Depois de conhecer um pouco o trabalho da FUNAI, precisamos conhecer principalmente o ponto de vista das populações indígenas e como elas trazem em seus discursos e práticas a necessidade de reivindicar direitos e demandas de seus povos, tão negligenciados pela sociedade. Mas primeiro, gostaríamos de deixar nossos agradecimentos à empresa de comunicação EBC e à Cooperativa Comunicacional Sul pela disponibilização dos relatos de representantes indígenas da tribo Caingangue apresentados a seguir.
nós estávamos em uma aula de matemática e daí nós estávamos falando, né, em caigangue, e daí a professora veio e chegou e disse que a gente não poderia falar em caigangue. Como eu respeito a cultura delas, que a gente está estudando, né, tudo aquilo, até o inglês, o espanhol, o português, que dá um trava-língua no nosso idioma, e daí eu disse para elas que a gente, no meu ver, é o respeito delas, só que elas têm que respeitar o meu. E daí a gente tá até com medo de falar o caigangue dentro da sala, com medo que ele aconteça isso de novo, né? É importante para nós porque para a gente se comunicar entre nós, para a gente nomear as coisas. Um exemplo disso foi a dança que vocês viram lá embaixo, né? Que falamos tudo em caigangue, porque através disso a gente, sem o nosso idioma, para mim a gente não é nada. A gente não é índio sem o nosso idioma. Porque através disso a gente se comunica, a gente faz as pinturas, dança. A música da nossa pátria é o Brasil. Conta de histórias, né? Histórias e a beleza do nosso país. É assim com a nossa comunidade de caigangue. A gente traz através da nossa dança, do nosso grito de guerra, a importância do candoia, da nossa aldeia candoia. Ali, quando se fala em Mincuxum, nós se referimos à destruição que está acontecendo ao redor da nossa área, aldeia, que é a nossa terra, né? Ali o exemplo do Enxuengaia faz menção que era a nossa terra uma vez. E eles expulsaram a gente, só que a gente está aqui ainda lutando por nós, por nossos tios, pais, avós, sobrinhos e próximos filhos que virão, né? Para eles terem um legado, né? Para eles não deixar morrer a cultura caigangue, porque através da dança a gente se manifesta, porque conta a história nossa e do nosso povo caigangue aqui de Candoé de Faxinalzinho. Sou cretã, sou caigangue, sou lá da região sul do país. Sou o povo caigangue, o território caigangue é do noroeste de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. Era o território inteiro, ultrapassava 4 estados, mas hoje nós vivemos em pequenas ilhas, que são as nossas terras, pequenas terras, e ainda temos uma questão fundiária muito complicada na nossa região. Eu acredito que essa participação nossa indígena aqui na TEIA, o importante é que daqui, aquelas dúvidas que nós temos sobre a questão, principalmente que está pegando, que é a questão dos pontos de cultura, sobre a questão da gestão dos pontos de cultura e também os andamentos e os encaminhamentos dos pontos de cultura, a gente tire aqui, porque tem pontos de cultura que já aconteceram e já acabou o projeto. Outros pontos de cultura que agora que está em fase inicial ainda de implantação. Então é o momento da gente ouvir a experiência de quem já é um gestor de ponto de cultura, que já está acontecendo esse ponto de cultura e já está produzindo materiais e trabalhando o fortalecimento cultural daquele que está em início ainda, daquele que ainda está em roda de conversa. Então a expectativa é uma expectativa muito grande, principalmente dos encaminhamentos e a participação nossa aqui, não só como meros participantes, mas principalmente com as propostas que nós vamos estar encaminhando aí para que seja garantido o direito nosso como indígena na questão cultural, na questão nacional. Eu acho que falta muito ainda, falta muito. Eu sinto que
pelo depoimento dos parentes, eu não sei sobre os pontos de cultura não indígenas, só sobre os pontos de cultura indígena, mas eu fiquei muito preocupado. Eu dá a impressão assim que, porque é para índio, deixa para lá. Por último, índio nunca foi prioridade e nós não pedimos prioridade, mas a gente pede que quando começa um programa, que continue, porque não é a questão da prioridade que vai resolver nossos problemas, é a questão do compromisso, e é isso que eu entendo. Hoje está faltando, hoje está difícil de manter, não só eu falando aqui, mas pela experiência que a gente está ouvindo de outras regiões. Então precisa o compromisso, ter um começo, ter um meio e que não tenha fim, porque eu penso que o ponto de cultura ele é um pontapé inicial. O restante é os parceiros que você vai buscar através do ponto de cultura, para a partir dali você tornar o ponto de cultura sustentável, porque a gente não pode levar elefante branco para dentro das aldeias, a gente tem que levar programas que a partir dali você torna ele sustentável aquela comunidade, sustentável na parte da questão cultural, do fortalecimento da cultura. É isso. Tendo um direcionamento de ação institucional e de demandas vindas de dentro das comunidades indígenas, cabe a nós, psicólogos, saber como atuar com essas populações. O Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de São Paulo estruturaram um documento que reúne diferentes pontos de vista, sendo eles representantes indígenas, psicólogos, antropólogos e profissionais da saúde. Algumas das possibilidades de atuação para a psicologia são os enfoques no apoio às lutas e à educação diferenciada, a promoção de saúde mental a partir do enfoque psicossocial, a mediação de conflitos, a inclusão da temática indígena em espaços de debate e formulação de políticas públicas, a contribuição nas discussões interdisciplinares, além dos cuidados éticos necessários na realização de trabalhos com diferentes etnias. Nos dejan